Pessoal, vocês acham que todos os Honkages foram perfeitos líderes? E se eu te dissesse que um deles tomou decisões tão questionáveis que podem ser consideradas estúpidas? É nesse vídeo que vamos explorar as decisões mais polêmicas de um Hokage específico, analisando como suas escolhas afetaram Konoha e seus habitantes, de forma irreversível. Se você quer entender melhor o que faz um líder cometer erros tão graves e como isso impacta o universo de Naruto, você está no lugar certo. Será que a escolha de um Hokage pode ser um grande erro? Quando se trata de eleger o líder da Vila da Folha, a responsabilidade é imensa. Porque Hokage não apenas é um guerreiro poderoso, mas também a pessoa que vai decidir o rumo da vila em tempos de paz e de guerra. Um líder que não está preparado ou que tem prioridade questionável pode colocar tudo a perder. E isso não é só uma questão de força, mas também de sabedoria e de como ele ou ela lida com o peso dessa responsabilidade. Afinal, até mesmo os mais fortes podem cometer erros que afetam toda a comunidade. Pelo outro lado, a escolha errada pode ser difícil de corrigir, pois o cargo de Hokage não é algo que se muda com facilidade. Uma decisão precipitada ou baseada em critérios errados podem trazer consequências sérias, como a instabilidade na vila ou até mesmo conflitos internos. É por isso que cada decisão precisa ser tomada com muito cuidado e consideração. O Hokage precisa ser alguém em quem todos possam confiar, não só para vencer batalhas, mas para guiar a vila com justiça e sabedoria. Então, será que sempre se acerta na escolha? Isso é algo que só o tempo pode dizer. Neste vídeo nós vamos mergulhar nas decisões e atitude de Hiruzen Sarutobi que, em alguns momentos, podem ser vistas como imprudentes ou até mesmo questionáveis. Nós vamos analisar as suas decisões com cuidado para entender melhor se ele realmente colocou a vila em risco ou se havia algo mais por trás dessas ações que talvez não fosse tão evidente à primeira vista. Hiruzen Sarutobi foi o terceiro Hokage, Sandaime Hokage, que significa literalmente terceira sombra de fogo de Konohagakure. Discípulo dos dois Hokages anteriores da vila, Hiruzen era um ninja poderoso, aclamado como um deus do shinobi. Embora ele tenha sido apenas diretamente o professor dos Senins, gerações de shinobi de Konoha se beneficiaram de sua sabedoria durante toda a sua vida. O Hiruzen nasceu filho de Sasuke Sarutobi, o clã Sarutobi, um dos primeiros clãs a se estabelecer na recém-criada Konohagakure, onde Hiruzen fez amizade com Danzo Shimura, do clã Shimura. Hiruzen faz parte da primeira geração de ninjas produzidas por Konoha e ele, o Homura Maito Kaido, Koharu e o Tatami foram colocados sob a tutela de Tobirama Senju. O Hiruzen logo demonstrou um talento prodigioso nas artes ninjas, ganhando treinamento adicional de Hashirama Senju, o primeiro Hokage. Ao mesmo tempo, Danzo ficou com ciúme das habilidades de Hiruzen e começou uma rivalidade unilateral em esforços para superá-los. Quando o Nove Caudas escapou e atacou a vila, o Hiruzen liderou a defesa da vila até Minato chegar para remover o Nove Caudas para uma distância segura. O Hiruzen seguiu e, cortado pelas correntes de selamento adamantinas, só pôde assistir enquanto Minato e Kushina deram suas vidas para selar o Nove Caudas em seu filho recém-nascido Naruto. O Minato não teve o tempo de contar a Hiruzen como o Nove Caudas havia escapado. E ao invés disso, ele usou os momentos finais de sua vida para pedir a Konoha, via Hiruzen, que pensasse em Naruto como o herói que salvou a vila e não como o recipiente de monstro que matou tantos. O Hiruzen fez isso, mas os moradores mostraram incapazes de seguir os desejos de Minato, levando o Hiruzen, agora o Hokage da vila mais uma vez, a proibir qualquer menção a Nove Caudas, um esforço para proteger Naruto de seu ódio equivocado. Uma das falhas não muito importante, pessoal, é uma decisão muito polêmica do Hiruzen foi manter o segredo sobre o Nove Caudas dentro de Naruto, desde pequeno. Naruto foi tratado como desprezo e desconfiança por grande parte da vila, que sabia que o demônio que havia destruído Konoha estava selado dentro do Naruto. Isso fez com que o Naruto crescesse sozinho, sem amigos e sem família, que poderia ter sido evitado se Hiruzen tivesse trabalhado para integrar Naruto melhor na comunidade desde o início. Vocês lembram que agora há pouco eu relatei
sobre o Nove Caudas ter atacado a vila e o Minato não conseguiu explicar para o Hiruzen os acontecimentos? Pois é, nesse ponto complicado foi a forma como ele lidou com o clã Uchiha. A liderança de Konoha passou a suspeitar que um membro do clã Uchiha era o responsável devido à habilidade do Sharingan de controlar a Kyuubi. Os Uchiha se ressentiram dessa suspeita e começaram a planejar um golpe de estado, algo relatado a Hiruzen e ao conselho de Konoha por Itachi. O Hiruzen tentou resolver o conflito pacificamente, mas as negociações foram consistentemente paralisadas. E o Danzo, é claro, ele interveio sem o conhecimento do Hiruzen e ordenou que Itachi massacrasse os Uchihas. O Hiruzen só soube dessa missão depois, quando o Itachi relatou sua conclusão bem-sucedida. As ações, ou a falta delas, de Hiruzen tiveram um impacto profundo e doloroso nos sobreviventes e na estrutura do poder em Konoha. O massacre dos Uchihas foi culpa de Minato por não ter contado para o Hiruzen como o Nove Caudas havia escapado e, ao mesmo tempo, o Hiruzen e o conselho ter suspeitado dos Uchihas porque eles eram únicos a poder liberar o Nove Caudas por causa da habilidade do Sharingan. Isso fez com que a fúria dos Uchihas tenha liberado contra Konoha e o extermínio dos Uchihas. Outra falha, pessoal, o Hiruzen ele começou a investigar o desaparecimento em Konoha e descobriu, com a ajuda de Kakashi, que o Orochimaru estava por trás disso. Ele ficou chocado ao saber que seu ex-aluno fazia experimentos em pessoas para criar uma técnica de imortalidade. Hiruzen tentou prender Orochimaru. Mais uma vez, ele não conseguiu. E ele deixou o Orochimaru escapar. Essa é uma das falhas. E foi um golpe duro para Hiruzen, que se sentia responsável por não ter parado Orochimaru antes que ele causasse mais danos. A primeira falha com o Orochimaru, pessoal, é logo após o segundo estágio começar. Renko é alertado sobre a descoberta de 3 ninjas mortos e ela ordena que o terceiro Hokage seja informado do que aconteceu. E 2 equipes da Anbu sejam mobilizadas e, em seguida, vai para uma floresta para encontrar Orochimaru por conta própria. O Hiruzen é chamado para a Floresta da Morte durante o segundo estágio dos exames para sua inspetora Renko. Ela relatou a infiltração de Orochimaru nos exames e seus avisos para não cancelar os exames devido à sua aparição, suspeitando que Orochimaru estava atrás de Sasuke Uchiha. O Hiruzen não tem a escolha a não ser permitir que as coisas prosseguissem conforme o planejado. Segunda falha com Orochimaru, no mês anterior, às finais, o Hiruzen fica cada vez mais preocupado. Ele não só não tem certeza de que Orochimaru e seus subordinados estão planejando, mas também é aparente que uma das vilas ocultas rivais está conspirando contra Konoha também, possivelmente em conjunto com Orochimaru. Além do mais, Hiruzen não acredita que ele, nem ninguém mais em Konoha, tenha as habilidades necessárias para enfrentar Orochimaru em batalha. E o que o Hiruzen faz? Ele vai atrás de tentar clarear a cabeça, ao invés de planejar alguma coisa em defesa da vila. Quando as finais começam, o Hiruzen senta e assiste com o 4º Kazekage, o único outro Kage cujo vila tem representantes competindo. Hiruzen, como anfitrião, permanece agradável com Kazekage e tenta assegurar a ele que não há problemas quando o cronograma para as finais cada vez mais não sai como planejado. A última falha, a falha que levou à sua morte, é na partida da final. A primeira rodada das finais é interrompida por uma invasão de Konoha. Hiruzen é capturado pelo Kazekage, que logo ele percebe que Orochimaru disfarçado, Orochimaru, que foi aluno do Hiruzen, quer lutar e matar seu antigo professor. Para isso, ele cria uma barreira para que a Anbu não consiga ajudar Hiruzen. Hiruzen, ao ver que não haverá interrupções, fica feliz e tira suas roupas, revelando seu traje de combate. Orochimaru então decide trazer de volta à vida o primeiro e o segundo Hokage para que Hiruzen possa lutar contra eles. O Hiruzen está enojado com até onde Orochimaru chega e se sente que é culpado por não ter parado ele ano antes. É claro, para tentar corrigir seus erros,
O Hiruzen cria 2 clones da sombra que capturam o primeiro e o segundo Hokage e usam o selo consumidor de Demônio da Morte para retirar suas almas. Os Hokages recuperam suas personalidades por um momento. Pedem desculpas pelo que fizeram. Hiruzen também se desculpa por ter que prender suas almas. Os Shinigami consomem as almas dos Hokages. Orochimaru acha engraçado a derrota deles e provoca Hiruzen, dizendo para ele tentar o mesmo com ele. Hiruzen e Ema desarmam Orochimaru de sua espada Kusanagi e Hiruzen começa a selar a alma de Orochimaru. Quando Orochimaru sente que está perdendo sua alma, ele chama o Kusanagi de volta, fazendo com que a espada perfure Hiruzen, mesmo com Ema tentando impedir. Embora esfaquear Hiruzen tenha parado a remoção de sua alma, o Orochimaru não só consegue se mover para acabar com ele. Orochimaru provoca, dizendo que ele morre logo. Mas o Hiruzen, sabendo que vai morrer de qualquer jeito para ter que invocar o Shinigami, ignora e tenta reunir forças para terminar de selar Orochimaru. Depois de 1 hora sem conseguir avançar, o Hiruzen aceita que não conseguirá completar o selo. Então, ele decide fazer com o que puder para acabar com os planos de Orochimaru e proteger a vila. Ele faz o Shinigami selar os braços de Orochimaru, impedindo-as de usá-lo. Enquanto Orochimaru o amaldiçoa, Hiruzen morre sozinho, esperando ver Orochimaru novamente na próxima vida. E muito obrigado e até a próxima.